Muito boa noite e uma saudação a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e também pela internet e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 12 de janeiro de 2024 e também uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México. Para essa ocasião, procuremos em Efésios, capítulo 4, versículo 30, onde nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selado para o dia da redenção. Selados pelo maior sinal. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo, que foi pregado dia 21 de fevereiro de 2015 na cidade do México. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem Tempo de Recolher com o Senhor, que foi pregado sábado 4 de junho de 2011 em Bogotá, Colômbia. Nos diz o nosso irmão William, assim que para isso estamos esperando a vinda do Senhor e, consequentemente, a igreja é a que está esperando a segunda vinda de Cristo para o seu recolhimento e transformação. Sem a vinda do Senhor, não vai ter transformação. Aí nós podemos ver as boas novas que está nos dando esse poderoso arcanjo e está nos dizendo que sem o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a qual vem para realizar essa obra de reclamação, ele nos diz aí, não pode haver ressurreição e nem transformação. E vejam, continua dizendo, portanto, temos que estar à expectativa nesse tempo final e temos que saber fazer a diferença, conhecer a diferença que há entre a vinda de Cristo, a sua igreja, e o que vai ser a vinda de Cristo a esse mundo, ao final da grande tribulação. São dois eventos diferentes. Lembrem que essa vinda depois da grande tribulação é quando retornemos da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino do Messias Príncipe. E diz, são dois eventos diferentes. Antes da grande tribulação, vem pela sua igreja e a sua igreja, o qual, nesse ano, veja, ele fala que estamos esperando a vinda do Senhor. Nesse ano, o ministério e o instrumento no qual Deus estaria cumprindo essa promessa não estava em operação. São dois eventos diferentes. Antes da grande tribulação, vem por sua igreja e a sua igreja, e vem com um nome novo. E depois da grande tribulação, vem com a sua igreja glorificada depois da ceia das bodas do Cordeiro, e também vem com um novo nome, um nome que ninguém conhece senão Ele mesmo. Portanto, não é Jesus, porque o nome Jesus todos conhecem. Esse é outro dos mistérios, e esse mistério é revelado nos trovões de Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 11. E esse é um mistério que vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, e está ligado à vinda do Senhor à sua igreja, ou seja, está ligado à vinda do Senhor antes da grande tribulação. E depois estará ligado à vinda do Senhor depois da grande tribulação para o estabelecimento do reino de Deus. Um pouquinho mais adiante, nesta mesma mensagem diz: o mistério da segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação é grande,
Porém, maior é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Esse é o mais misterioso, e esse é o que conhecerá apenas cada crente em Cristo, que vai ser transformado e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas ninguém tem que conhecer esse mistério, apenas os crentes em Cristo que vão ser transformados, os quais estarão ouvindo a voz de Cristo, como o leão de Apocalipse capítulo 11, e consequentemente vai estar ouvindo a Cristo, o que falou nas eras da igreja como sumo sacerdote, como cordeiro. Estarão vendo mudar de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei. Agora, vejam que conhecerão esse mistério somente os que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não receba o cumprimento da sua vinda antes da grande tribulação não vai ser transformado e não vai à ceia das bodas do Cordeiro, simples assim. E estarão ouvindo o quê? Esses que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro vão estar ouvindo ao mesmo que falou nas eras, através de diferentes mensageiros. Mas eles estarão vendo, veja, a mudança de cordeiro a leão. E quem faz é o instrumento mesmo, o qual faz essa mudança de dispensação. No livro de Citações, nos diz na página 113, parágrafo 993, diz: assim como o Pai mandou pregar aqueles que tinham esperança, e depois apresentou a mesma mensagem aos que não tinham esperança. Lembrem que a terceira etapa é para a noiva, são para as fatas e para os perdidos. E aí ele escreve em cima: na mesma mensagem há 2 pontos: os que tinham esperança e os que não tinham esperança. E entre parênteses ele escreve: hoje vai ser o evangelho do reino. E continua dizendo: parece que vai de acordo com da hora que tem que ser assim, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus. Ele é o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo, disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Os ministérios devem ser os mesmos. E aí ele escreve Apocalipse 7, do 2 ao 5, 11, do 3 ao 6 e 14, versículo 1. Veja, esse anjo com o selo de Deus vivo, e nós vemos aí em Apocalipse 11, que são os ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo, o nosso irmão William, nesta mensagem, estará falando em forma consecutiva, assim como falou durante as diferentes etapas ou eras da igreja, as 7 etapas, mas falou através de diferentes mensageiros. No último dia vai falar consecutivamente sem mudar, vai falar consecutivamente como leão, e consequentemente estes são os trovões de Apocalipse 10, a voz de Cristo falando-nos no último dia e revelando-nos todos esses mistérios: o mistério da sua vinda, o mistério do seu novo nome, o mistério da fé para o rapto, o mistério do território onde vai se realizar a manifestação da etapa de ouro da igreja, a etapa da era, a etapa da era de pedra angular e todas estas coisas. Portanto, isso tudo também está ligado à ressurreição e transformação dos crentes em Cristo que estarão vivendo no último dia. Na mensagem Revelação capítulo 5, parte 1,
nos diz, o reverendo William Branham, na página 17 e 18, diz: agora descobrimos ali, eles estavam guardando o propiciatório de Deus no Antigo Testamento, e ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles, e até o leão da tribo de Judá entregou a sua vida para guardar esse propiciatório, deixando aspergido com seu próprio sangue. E ali ele fica essa manhã. Hoje o grande conquistador, o qual descerá do leste algum dia, e o veremos. E ele escreve: o leão desce do leste. E à direita escreve a Judéia espiritual. E vamos um momentinho ali no livro de citações, na página 85, do parágrafo 730, onde nos diz: João esperava ver um leão, e apareceu um cordeiro sangrando, tremendo e ferido. Ele tinha prevalecido. E ele escreve em cima aí: João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro. Você sabia que ele tinha estado em batalha? Tinham matado ele, mas ele estava vivo de novo. João não tinha fixado nesse cordeiro anteriormente, não tinha sido mencionado, em nenhum lugar tinha sido mencionado. João, ao ver por todo o céu, não viu, mas aqui surge. Observe de onde apareceu, de onde veio? Veio do trono do Pai, onde tinha estado desde que o havia sacrificado, desde que o haviam sacrificado e tinha ressuscitado. Se levantou e sentou-se à destra de Deus, vivo para fazer intercessão. Do lado direito desenha a estrela de Davi. Amém. Ali está levantado hoje como intercessor, com seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. E ele escreve embaixo: o cordeiro veio do trono do Pai. Agora nosso irmão Branham continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo de Revelação capítulo 5, parte 1, diz: agora tornemo-nos rapidamente, porque eu sei que tem um serviço. O que é este livro selado com 7 selos? Oh, que grande coisa! Vocês notaram, como diz aqui, eram 7 selos na parte de trás do livro. Isso é algo. E escreve os selos. Oh, que Deus nos ajude agora e nos dê coragem. E talvez muito em breve, cedo ou tarde, eu posso ter para vocês. Veja, isso não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro foi selado por estes 7 selos. Todo o mistério do livro está selado nestes 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro todo da Revelação. Vejam. E vem a mão, isso é Apocalipse capítulo 5, diz: e vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e escrito do lado de dentro, escrito, isso é o que nós estamos lendo essa manhã, e de fora, selado com 7 selos. Fora da Bíblia, o que a Bíblia nem diz, é selado aqui dentro com 7 selos, os mistérios de Deus. Agora, o que é isso? Agora notem, um selo representa um produto completo, algo que já foi testado, examinado e então selado. Onde é? Nós temos ali, agora por estar selado com o Espírito Santo. Esse é o penhor da nossa salvação. Nós já temos o penhor da nossa salvação. E o nosso irmão William continua dizendo: os crentes em Cristo serão cheios da revelação divina do último dia e estarão muito agradecidos a Deus no último dia, esperando a transformação, porque obterão a fé, a revelação para ser transformados. Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho e comigo o meu galardão para retribuir a cada um segundo seja a sua obra. E a sua vinda
é a sua igreja. Depois da grande tribulação, será com sua igreja glorificada e virá no meio do povo hebreu também. Mas sua vinda antes da grande tribulação será a sua igreja, e será no meio da sua igreja que veremos a sua manifestação. Veremos a manifestação do Filho do Homem. Como virá? Diz aqui o irmão William, essa vinda do Senhor antes da grande tribulação em uma manifestação de Filho do Homem, e consequentemente é uma manifestação de profeta. Vejam como ele estava nos dando essas boas novas do que estaria acontecendo antes da grande tribulação, para com sua vinda nos dar fé para sermos transformados e raptados. Na página 117, parágrafo 10:36 nos diz: o principal sinal de Deus é um profeta. Agora eu vou falar uns minutos a respeito disso. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era, e essa é a razão que o principal sinal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta. E escreve: o principal sinal de Deus é um profeta antes do juízo nacional ou internacional. E antes da grande tribulação, pois o nosso irmão William está nos dizendo que Deus tem que enviar esse Filho do Homem para manifestar, cumprir a sua vinda e assim dar a advertência desse juízo que virá da grande tribulação. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. E será no meio da sua igreja que o povo hebreu verá a manifestação do anjo do pacto, do Messias, o qual está esperando Israel. Israel está esperando a vinda do Messias. E quem mais? O que nós lemos no início aqui dessa mensagem: os que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro são os únicos dois povos que estão esperando esse cumprimento, o qual a igreja já não o via deste tempo final, estão recebendo tudo o que a vinda do Senhor, o cumprimento da vinda do Senhor, está nos dando nesse tempo final em uma grande carpa catedral, o qual está esperando, o qual Israel está esperando, e vai dizer: este é o que nós estamos esperando. Agora você vê algo aqui muito importante, como eles o identificarão, porque vejam, identificam os que serão transformados e o recebem em sua vinda, no meio do povo, Deus cumprindo essa promessa, e o recebem, e assim estão contentes, diz, estão felizes e agradecidos a Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa e estão recebendo o que eles estavam esperando. Agora o povo hebreu também, quando o vejam no meio dos gentios, realizando essa obra, em um certo momento dirá: mas se este é o que estamos esperando, veja que as outras pessoas que não são para transformação em rapto, mas melhor o que fazem é buscar a maneira de combater isso e tentar interpor as suas ideias, interpretações carnais, e buscar das mensagens, procurar daqui e dali, para tentar combater o cumprimento do que ele prometeu. Porque como para eles não é essa promessa não é para eles, então eles combatem. E isso tem sido assim em toda a era e em toda a dispensação. Não é algo novo. Combateram a primeira vinda do Senhor, esperavam de uma certa forma, e veio a eles como um simples operário da construção. Vejam, e receberam ele apenas aqueles que estavam esperando essa promessa, sem se importar como Deus a cumpriria.
Se era desse jeito em um operário da construção, a recebiam assim e a receberam. E na sua segunda vinda, por isso ele dizia que se Deus cumpre a segunda vinda também no operário da construção, também o receberiam a pessoa no tempo em que está vivendo e a atitude que assuma frente ao programa que Deus está realizando no meio da sua igreja, a atitude que toma nesse momento em sua trajetória, nesta vida terrena, é a mesma atitude que teriam feito no tempo passado. Ou seja, que os que ouvem estão combatendo e dando as costas ao cumprimento da segunda vinda do Senhor, como Ele prometeu, como Ele precursou pelo reverendo William Marion Branham, no cumprimento de uma grande carpa catedral, estariam no tempo de Jesus fazendo a mesma coisa contra Jesus. E os que estão recebendo a sua vinda e estão regozijantes e agradecidos a Deus neste último dia, recebendo a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no tempo de Jesus, estariam braço a braço com o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Simples assim. Agora vejam, como aqui o irmão William diz, este é o que estamos esperando. Ou seja, o que faz com os gentios? O que faz com o cristianismo? O que faz com a igreja? Com certeza dando a fé para serem transformados, o irmão William diz ali. Ou seja, que já estão vendo aqui o que Deus está fazendo no meio da sua igreja noiva, que é dando a fé para serem transformados e raptados. E o povo hebreu verá, realizando o anjo do pacto, a coluna de fogo no meio do cristianismo, realizando essa obra na página 128, parágrafo 1140, nos diz: entra na câmara do profeta e veja os 7 degraus, onde o guarda aí na sua frente tem o desafio de levar a presença do rei lá em cima. A presença do rei, ele escreve do precursado, e o precursor escreve onde o guarda, e nele ele escreve precursor. A presença do rei lá em cima, ele escreve do precursado. E desenha uma pedra angular e uma seta. A pedra angular do rei em cima dos degraus estava no 7º degrau e escreve o precursor. Aí mostra que temos que vir novamente com esse mesmo espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu e temos que chegar novamente em um lugar a algo que vai introduzir o Messias. E como Messias, como as pessoas saberão que creiam a menos que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é, o que é ele? E ele escreve ali do lado: como conhecer o Messias, ungido com a coluna de fogo. E escreve aí também: o Messias vai ser conhecido sempre na palavra. E ele escreve também a câmara do profeta e umas escadas, uns degraus. Agora vejam, que eles lembrem que quando o vejam, é porque sempre estará na palavra. Vejam, em uma anotação atrás, ele escreve o Messias e com um ponto de interrogação, como vai ser conhecido? E escreve: porque estará constantemente na palavra. Isso é o que o povo hebreu vai ver, e isso é o que a igreja noiva já está recebendo. E como é que a igreja noiva estará se alimentando com esse maná através
da sua palavra, do que está nos trazendo cumprimento do que foi precursado. Porque vejam, eles, ou seja, os 144 mil, o nosso irmão William diz aqui que quando eles digam este é o que nós estamos esperando, ou seja, o que faz com os gentios, o que faz com o cristianismo, o que faz com a igreja, certamente dando-lhes a fé para serem transformados. O irmão William fala, eles veem esta manifestação antes da grande tribulação, do qual no livro dos selos o encontramos na página 359, onde ele diz: mas Jacó disse, eu não vou te deixar ir se não me abençoares, não podes partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança à minha situação. Estes são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, vejam a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dela, ali estará Moisés e Elias, amém, eles também vão lutar com Deus, até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Ou seja, sejam selados. Diz, isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Agora vejam que isso acontece antes da grande tribulação, e é por isso que eles o veem no meio da sua igreja, e aí é que ele também escreve uma parte atrás, no livro de citações, onde diz, ele escreve, os 144 mil saem antes da grande tribulação, ou seja, são selados antes de começar a grande tribulação, do qual, vejam, em uma citação aqui, onde ele nos diz, vamos ver se achamos aqui, onde nos fala desses anjos que estão selando, quando este anjo começa a selar aos 144 mil, isso está na página 2A, parágrafo 15, diz, para não ler todo o parágrafo, ele diz, no final, o Espírito Santo mesmo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês, e o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então ali haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus. E serão selados pelo anjo. E escreve, Moisés veio por um mensageiro dispensacional, e já vimos que isso acontece antes da grande tribulação. E lembrem que nesse entrelace dispensacional, onde já começa com a dispensação do reino, e a dispensação da graça já terminou em torno dele, entre 2018 e 2019, tem um entrelace ali, vejam, vai correndo como uma corrida de revezamento. Vai correndo que leva o cetro e passa o outro e continua correndo, e se vê duas pessoas correndo, mas não conta as duas, mas um só. E aquele que segura o cetro, o bastão, começa com o bastão, uma nova sessão, mas já tinha começado a correr perto daquele que tinha o bastão, ou seja, que
esse último corre o final com o que está do lado, porque não podem ter dois profetas ao mesmo tempo. E se ele nos falou, tem um extrato que um desses dias nós podemos ler, onde ele diz que se estiverem dois ao mesmo tempo, o nosso irmão William diz, um pertence a uma dispensação e o outro a outra dispensação. Diz, se é que os dois estão ao mesmo tempo na terra, e essa é a única maneira que os separa, ou seja, em que podem estar juntos. Um pertence então a uma dispensação e o outro a outra dispensação. É por isso que um pode ver a esse penúltimo correr e ver o outro correndo do lado, mas um é o que tem o ministério desta era e essa dispensação, e o outro está se entrelaçando aí, e chega um momento em que quando passa o bastão, aparentemente vão ali os dois e se fundem em um. Depois continua com esse último, com o cetro, e o outro vai correndo, mas o que entregou o cetro e já não tem, ele vai diminuindo a velocidade e o outro vai se afastando, já com o bastão na sua mão. Agora veja o que acontece aqui quando isso está sendo realizado, no qual está sendo também realizado essa obra de dar-lhe a fé de rapto aos escolhidos. E aí também tem o entrelace entre a igreja noiva, Deus dando a fé para o rapto aos escolhidos de Deus, e selar os 144 mil. Isso também acontece, esses dois eventos, antes da grande tribulação. Mas quando o irmão Branham fala, veja, fala em uma forma marcada e começa aqui, mas tudo isso tem um entrelace, porque veja, continua dizendo, e ali mesmo, tão pronto quanto o anjo começa a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus, e os gentios levam o Espírito Santo aos judeus. Veja como a igreja é terminada com o trabalho que esse anjo, o qual vem para fazer essa separação, essa segregação no meio do cristianismo, e vem trazendo a fé para ser transformados e raptados, e nesse lapso de tempo, onde está dando a fé de rapto à noiva, os judeus vão ver e o reconhecerão. Agora, continua dizendo, e eles terão um avivamento que varrerá o mundo todo. Aleluia. E o poder de Deus vai ser manifestado entre os judeus, ou seja, o retorno do Espírito Santo ao povo hebreu, o qual é levado através do Filho do Homem, através de um profeta. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui, tem um mistério muito grande na vinda de Cristo à sua igreja no último dia, e a vinda de Cristo depois da grande tribulação são duas coisas diferentes que temos que entender. E até depois do milênio do juízo final, a terra vai passar por um tempo de purificação e estará envolvida em fogo, mas os escolhidos, a sua igreja, da igreja do Senhor, e os que serão salvos entrarão à eternidade, pois com certeza vão estar em outra dimensão, enquanto o planeta Terra é purificado, e depois irão com Cristo para reinar por toda a eternidade, selados pelo maior sinal. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco, nesse tema, selados com o maior sinal, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.